A seguir, olá, nós estamos de volta aqui no Centro de Cultura e Eventos do Campus Samambaia, da Universidade Federal de Goiás, onde ocorre a 19ª edição do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, o COMPEX 2022, que nesse ano fala de um tema marcante, de uma data marcante, o bicentenário da independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E é por isso que nós viemos fazer uma cobertura especial do COMPEX 2022 aqui no Mundo UFG, já que essa edição é a primeira presencial depois da pandemia de Covid-19 e a gente tem tanto tema interessante para discutir com você. Hoje nós vamos focar na educação, cidadania e direitos humanos. Eu sou a Camila Maia, apresentadora do Mundo UFG, sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos escuros, hoje visto uma roupa preta e estou sentada aqui no cenário do Mundo UFG. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e que não usa barba. Bom, e para discutir conosco educação, cidadania e direitos humanos, dentro dessas temáticas do COMPEX e também da pesquisa que é desenvolvida aqui na Universidade Federal de Goiás, eu conto hoje com 2 entrevistados. O primeiro é o João da Cruz, que é professor da Faculdade de Direito e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão em Direitos Humanos da UFG. O professor João se descreve como um homem branco, com cabelos ralos e cavanhaque, e que usa óculos, mas hoje não está usando, professor. Obrigada pela presença. Obrigado, Camila. Bom, também contamos com a presença da professora Lueli Duarte, que é diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos longos, castanhos claros e com mechas loiras, e que usa óculos com aro vermelho, mas também não está usando óculos, professora. Bom dia, Camila. Sim, no momento não. Mas muito obrigada pela presença. Fiz uma piadinha só para a gente deixar o clima descontraído, mas vamos começar o assunto sério, que é falar de educação, cidadania e direitos humanos nesses 200 anos de independência, nesse momento tão importante de retomada das atividades presenciais na UFG. Queria começar com a professora Lueli. Professora, muitas vezes a gente pensa em ciência, desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa, e lembra só das áreas das exatas, das biológicas, mas tem muita pesquisa na UFG que também se dedica às ciências sociais, à educação, à pedagogia. Queria que a senhora falasse um pouco disso também, e como que isso é importante para a nossa realidade aqui no Brasil. Bom, primeiramente, bom dia novamente a você, Camila, ao professor João, e a todos que nos assistem nesse momento. Exatamente, as ciências humanas e sociais, elas têm uma contribuição enorme a dar do ponto de vista da formação do ser humano. Lembrando que, quando a gente também está falando de cidadania, falamos da constituição do homem, do ser humano, dessa formação. E na universidade, esse é papel nosso, formar o ser humano, não só profissionalmente, mas integralmente como ser humano. E um exercício fundamental que é da democracia. A gente forma pessoas aqui para o exercício da democracia, para exercer com responsabilidade, os seus direitos e deveres. E, nesse sentido, as nossas pesquisas, eu diria que o nosso trabalho, de modo em geral, do ponto de vista do ensino, pesquisa e extensão, de certo modo, são voltados a isso. Faz parte da responsabilidade da UFG, da Universidade Pública, essa responsabilidade social, então, da questão voltada à comunidade. Então, não só a ciência, a inovação, a tecnologia, como você mencionou, tem a sua contribuição a dar à sociedade a formação do ser humano,
e mesmo garantir a questão da cidadania, mas da áreas de humanas também, das mais diversos aspectos nas suas pesquisas. Como nós, no campo da educação, eu destacaria a nossa preocupação com a formação de professores, que é básica para formar os alunos, as alunas que irão exercer o magistério nas escolas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e até mesmo da universidade. Então, fazemos a nossa parte, né, contribuindo para esse exercício aí de que todos, para que a gente possa garantir, né, o exercício da cidadania. Acho que um pouco seria por aí. Obrigada. Professor João, como coordenador, né, do núcleo, que é interdisciplinar, une diferentes áreas da pesquisa, do ensino e da extensão, para pensar nos direitos humanos, queria que o senhor também colocasse a importância da universidade refletir sobre esses temas, gerar pesquisa e também ser um polo, né, de discussão e de novas práticas em relação à garantia e valorização dos direitos humanos no Brasil. Sim, bom dia, Camila, bom dia a todos, bom dia, professora Lueli, prazer estar com vocês. Sim, uma área que está em expansão no mundo inteiro e na nossa universidade, tanto é que foi criado agora, a partir de uma resolução do CONSUNE, a criação de uma estrutura organizacional que dê amparo à interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é algo que tem crescido e é requerido pela própria exigência, pela complexidade do saber no mundo hoje. Não é? O saber já não se contém mais em compartimentos estanques, mas devem dialogar e conversar entre si para atender demandas que também, demandas epistemológicas, culturais e políticas que têm surgido no mundo nessas últimas décadas. O Núcleo Interdisciplinar em Direitos Humanos vem cumprindo já há vários anos, é o mais antigo da universidade, vem cumprindo há vários anos esse papel de interdisciplinaridade. A gente tem o programa de mestrado e doutorado, que se ocupa também, como na Faculdade de Educação, não especificamente, mas muito fortemente com a formação de professores, mas também de profissionais que atuam nas respectivas áreas epistêmicas, não é? Muitos profissionais de direito, profissionais da educação, da psicologia, antropologia e vários outros. Com relação à pesquisa em humanidades, também ela está em franca expansão, ela está em crescimento e exatamente porque reflete essa necessidade de complexidade do saber. Bom, vou passar a palavra novamente para a professora Lueli. Professora, destaquei no começo do programa que essa é a primeira edição do Compex presencial, né, depois da pandemia de Covid-19. Desde 2020, nós fizemos muitas atividades remotas, não só o Compex, mas a maior parte da estrutura de ensino da universidade foi para a área remota, as escolas de ensino básico, o ensino médio também, e a Faculdade de Educação tem pesquisado também sobre isso, né, para dar respostas para a sociedade sobre essas novas tecnologias, sobre as influências e consequências desse período de ensino totalmente remoto ou semi-remoto na vida das crianças, e pode ajudar a gente a pensar o futuro da educação, baseando-se, né, nesse passado tão recente que a gente teve. A gente pode dizer, Camila, não só a nossa experiência, acho que a experiência com que todos vivemos isso nos impactou profundamente, né? Eu diria que, como muitos pensam, a gente ainda vai levar um tempo para assimilar tudo isso que a gente viveu, né? A dimensão do que de fato... E ainda estamos vivendo, porque estamos aqui novamente voltando ao uso das máscaras. Isso mostra que a pandemia não acabou. Mas quanto do ponto de vista do processo ensino-aprendizagem, sabemos que já existem estudos, não só no Brasil, como de algumas entidades, mas o próprio Banco Mundial tem soltado, a Unesco tem soltado relatórios referentes aos anos em que tivemos aí que fechar as escolas em todos os seus níveis. Isso foi uma medida necessária, evidentemente, por medida sanitária, de segurança para todos e todas. Contudo, sabemos, nos países de desenvolvimento ou em desenvolvimento, como é o nosso caso, essa questão foi drasticamente... Nós tivemos fomos mais drasticamente afetados
por conta disso. Em função das nossas questões de socioeconômicas, os nossos alunos, a grande maioria, não só da universidade, mas eu diria da educação de modo em geral, a dificuldade de acesso à internet, ou internet de qualidade, falta de equipamentos. Tanto é que a própria universidade teve que se mobilizar nesse sentido para conseguir emprestar, doar, fez um movimento todo aí junto à sociedade para que pudéssemos garantir que os alunos, aqueles que precisavam, tivessem acesso. Nós sabemos da dificuldade também que houve em relação aos indígenas e quilombolas, né, que foram esses povos que ficaram mais vulneráveis nessa pandemia pelo distanciamento, pelas essas condições de infraestrutura mesmo. E muito pouca ajuda do ponto de vista do governo federal para que isso, de fato, se realizasse a contento. O que as implicações ou os impactos disso na educação? Nós teremos, nos próximos anos, nos debruçarmos para tentar remediar, se é que a palavra certa seria isso, essas perdas que foram significativas. Nós já sabemos que os dados têm apontado que houve uma diminuição drástica no ponto de vista da leitura e escrita, na matemática, interpretação, então, em todos os níveis. Isso significa que será necessário, da nossa parte, inclusive enquanto universidade, talvez em parceria aí com as redes municipais e estadual de ensino, para que juntos possamos pensar formas de sanar, remediar, auxiliar esses alunos ao longo desse processo ainda de escolaridade e os que vão chegar a nós nos próximos anos. Então, nós teremos problemas, sim, de atrasos. Se já havia algumas questões já que nos alertavam a preocupação, de agora em diante as preocupações são muito maiores em como poderemos contribuir efetivamente com esses alunos. Tá? Eu acho que é uma questão séria. Nossa. Professor João, falando um pouco de um outro braço aí da nossa temática de hoje, que é a cidadania. A gente também vive num momento em que há discussões sobre democracia, cidadania, direitos humanos, muito afloradas na nossa sociedade, né? O que a universidade pode fazer para contribuir com essas discussões, as pesquisas que são desenvolvidas aqui, para a gente até poder exercer a cidadania na sua plenitude, né? Não só na hora do voto, e as pessoas entenderem melhor esses conceitos, né? De cidadania, direitos humanos, democracia, representatividade. Bem, Camila, é um fenômeno mundial, mas é especificamente nacional também, e principalmente quando essas duas forças internacionais, não é, ou globais e nacionais, se encontram e geram esse déficit de cidadania que já era tradicional no país e que se tornou mais grave a partir de 2015 para cá, por conta de determinadas políticas macroeconômicas e orientações do Estado que fizeram com que regredíssemos em muitos níveis, não é? de cidadania, em muitos níveis de participação social, de direitos mínimos garantidos. Pioramos em todos esses índices que costumamos referir à cidadania. A educação vai ter que se repensar. Claro que a universidade contribui muito. Se não tivéssemos uma universidade que tem sido, inclusive, muito atacada há décadas por conta de um programa muito conservador, mas ainda assim a gente tem atuado de uma forma incisiva na sociedade pelos projetos de extensão. Eu falo isso globalmente, não só pelo núcleo, mas tentando enfrentar isso de uma forma pedagógica. É claro que o problema é muito mais sério, porque existem também níveis de crise, não só no tempo atual, em termos de crise internacional e crise nacional, ou crises que são politicamente induzidas, mas também há o próprio projeto cultural ocidental que possivelmente esteja em crise também. E aí a educação tradicional já não consegue enfrentar. Só um exemplo. A universidade, o modelo de ensino todo é ancorado numa certa concepção humanista, não é, que pretendeu trazer as pessoas para uma reflexão por meio dos livros, de alguns cânones literários, e que possivelmente esse tipo de vinculação já não é mais tão
eficiente com relação a outras mídias e a outros discursos e a outros instrumentos, não é, de divulgação que formam o nosso imaginário coletivo. Daí a preocupação que tendeu a ser essencialmente voltada para desenvolvimento de competências individuais, a gente ter agora que pensar de forma muito intensa numa espécie de formação coletiva. Esse, a meu ver, é um grande desafio da universidade. Professora Lueli, pensando em desafios do país, mas nos quais a universidade pode ser um contribuinte, né, para melhorar, para desenvolvimento, como que a universidade consegue também acessar a sociedade por meio do desenvolvimento de pesquisas e políticas públicas que podem surgir a partir dessas pesquisas? Como que a sociedade pode conhecer melhor o nosso trabalho para saber que a UFG e outras universidades têm desenvolvido pesquisas em diferentes áreas, porque há, às vezes, um distanciamento também, né, entre o que é produzido pela academia e o que chega à sociedade, o reconhecimento que a sociedade faz da importância, né, desse conhecimento. Uma pergunta, é um desafio, realmente. Mesmo porque eu entendo que... eu não sei dizer se eu concordo tanto quando se coloca que há um distanciamento entre a sociedade e a universidade, né? Eu acho que assim, a universidade faz parte da sociedade, né? Quer dizer assim, nós constituímos a sociedade da mesma forma que a sociedade nos constitui. Então, isso aqui é parte da sociedade. A sociedade está... Nós temos um público, acho que na UFG como um todo, de quase 45 mil pessoas, né? Acho que alunos. Então, assim, nós somos uma parte significativa da sociedade. Então, não há uma distância. O que pode haver é falta de conhecimento, talvez de maior divulgação do que é feito aqui e de como o que é produzido aqui, do ponto de vista tanto de pesquisa, mas também do ponto de vista da extensão, que é parte desse tripé, como dizem, né, que tem essa maior interlocução, maior relação com a sociedade. Então, nós temos várias, né, são mais de 1000 ações em andamento na universidade, e isso tem crescido a cada ano. Eu vejo pela unidade da Faculdade de Educação que nós temos em torno de mais ou menos 40 ações em andamento por ano. Então, são muitas ações voltadas aí, no caso específico, para a educação básica, em parceria com redes, com escolas, vários tipos de trabalhos que são... E isso como um todo na universidade. Então, há uma relação. O que talvez a gente precise divulgar mais. Eu acho que nos últimos anos a gente tem avançado. Eu acho que a universidade tem conseguido dar essa resposta. Agora mesmo, com a experiência da Covid, né, o que a universidade fez, a UFG em particular, a contribuição do ponto de vista de testes, né, criação aí de testes. Nós temos uma professora que criou um teste para a realização do Covid, né? Exames, a rapidez, o laboratório que está em funcionamento, a própria FEM ali. Então, assim, máscaras, enfim, foram as face shields, a FAV, assim, as unidades, o trabalho que as unidades se mobilizaram para o combate ou para contribuir para a pandemia, durante a pandemia, e ainda estão fazendo isso, é de forma muito significativa. Talvez a gente precise de mais espaço nas mídias, talvez de maior reconhecimento disso, o que não significa dizer que a gente não precisa ainda ter um esforço enorme para continuarmos contribuindo, tá? Mas eu acho que a gente faz isso, vem fazendo isso, e fazemos isso de uma forma muito bem feita, eu diria, né? Mas precisamos continuar fazendo e a sociedade precisa reconhecer. E eu, só para terminar, pego o que o professor João disse aqui, as críticas à universidade, passamos num momento de muito crítica à ciência, à tecnologia, um negacionismo muito grande em relação a isso, às universidades. Isso dificulta esse entendimento desse papel social importantíssimo que as universidades públicas têm e desempenham nesse país. Talvez eu acho que a gente precisa enfrentar mais, sabe, esse negacionismo, sermos críticos disso, porque isso, na verdade, se revela contra nós. A gente precisa realmente combater essa visão
que nós temos aí de negacionismo, de contrária à ciência, de crítica à ciência. Isso nos atrapalha nesse entendimento. Penso que pode ser por aí, tá? Obrigada. Professor, e a sua opinião? Já vou abrir um debate aqui. A professora discordou da forma como eu coloquei a pergunta. O senhor também discorda? O senhor acha que a gente já faz parte dessa sociedade, como a professora Lueli destacou, e que a gente divulga, sim, o nosso trabalho, e que a professora destacou no final, combater o negacionismo, né? O que o senhor acha disso? Bem, você quer me colocar numa disputa que é a minha posição central. Não, na verdade, eu concordo e discordo das duas. Eu vou atender a demanda. Como eu disse anteriormente, eu acho que existe uma necessidade de adaptação, não só em oferta de divulgação do que se faz aqui dentro, mas, pelo contrário, de adotar novas mídias. E eu falo assim de uso de tecnologias que já estão disponíveis, que a gente pode incorporar. Imagine usarmos hologramas para simular o corpo humano, ou simular o sistema solar, ou simular mesmo momentos históricos. Isso é algo fabuloso. Não só aquilo que, assim, o uso excessivo de PowerPoint, que faz com que a gente PowerPointize o pensamento. Não é a gente passa a pensar, isso não é necessariamente o uso tecnológico. Mas, sim, esse é o desafio, porque não é uma crise necessariamente da universidade, é uma crise de uma certa forma de saber e postulação do saber no Ocidente, na cultura ocidental, que requer maior complexidade, maior recurso, maior recurso a demandas ou a instrumentos tecnológicos e a reformulação pedagógica também. Então, nesse sentido, eu digo assim, eu concordo com você dizendo que há não um afastamento, mas há uma demanda por mais eficácia para cumprir o seu papel, que tem sido feito a despeito de todas as dificuldades, como a gente que também não começa agora de 2015 para cá. Por outro lado, concordo muito com a professora Lueli na medida em que imagine todo o corpo profissional político do estado de Goiás ou da região centro-oeste passou aqui pelo UFG, não é? Então, assim, de uma certa maneira, e a gente, uma coisa que poderíamos explorar mais, como acontece em outros países, de uma ação mais presente dos egressos aqui, para que essa intensificação da participação social se amplifique. Mas, nesse sentido, há grandes projetos de extensão e eu acho que, num momento muito delicado do país hoje, exatamente é quando mais a universidade é requerida, mais nós precisamos e somos instados a estar presentes e a mostrar a presença, ou seja, não só sermos importantes, mas parecer importantes também, sabe, como a mulher de César. Isso nesse momento, para nós, é fundamental, não simplesmente para a universidade, mas para o país. O país, a universidade é algo essencial, não dá para se pensar um país sem a universidade. Não é? Nós temos muito que fazer na educação, muito que fazer. E essa tarefa é um dever histórico, é uma dívida histórica que ainda temos que fazer. A gente tem feito a despeito de todas as dificuldades, mas há muito que fazer ainda. Bom, nosso tempo está chegando no fim, não dá para a gente continuar esse debate. Eu gosto de debate, viu, professores? Então, queria agradecer a professora Lueli pela presença, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas contribuições que a senhora trouxe. Espero que a gente possa, em outros momentos aqui no Mundo UFG, contar com a participação da senhora de novo. Que bom, Camila. Eu agradeço o convite, a participação. Foi uma manhã, assim, um momento bastante interessante, né? Agradeço. Eu só posso, me permite, já que você gosta das polêmicas, eu vou dizer aqui do professor João, dessa fala dele, da questão, não sei se eu posso dizer que somos conservadores do ponto de vista do ensino, já, mas assim, é alguma coisa que a gente precisa realmente assim, discutir mais, acho que avançar mais nessas discussões, se o caminho seria esse mesmo. Não que eu negue a importância aí da inovação, do campo tecnológico, a gente precisa, sim, apropriar-se disso, nos alfabetizarmos, né,
tecnologicamente, em todos os níveis a gente precisa, sim, eu acho que faz parte do exercício da cidadania, né? Mas isso não significa que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas, né? Eu acho que a questão dos clássicos, né? Acho que nós, na Faculdade de Educação, somos muito disso, né? Então, assim, dos estudos teóricos, uma certa forma de ensinar ainda, não que a gente não abra a essas novas experiências, como eu estou dizendo, que são necessárias. Mas existe algo que eu acho que é necessário ainda que ser dado. Eu acho que o livro, sabe? A gente tem coisas ainda que precisamos conservar. Eu acho que seria isso. Muitíssimo obrigada pela participação minha aqui e o convite, tá? Bom dia a todos e todas. Nós que agradecemos. Não vou me despedir do professor João, porque ele continua com a gente no próximo bloco. Já vi que a gente pode pautar um debate para o Mundo UFG depois no estúdio para a gente falar mais disso. Mas não dá mais tempo da gente continuar. Não dá mais tempo, a gente está de acordo, professor. Bom, no próximo bloco a gente continua falando de educação, cidadania e direitos humanos dentro da temática do 19º COMPEX, o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG, realizado aqui no Campus Samambaia, presencialmente depois de 2 anos. E nesse ano, o tema muito importante para a gente discutir, que é o bicentenário da independência. Então, continue com a gente assistindo ao vivo pelo YouTube e daqui a pouco, se você quiser conferir de novo o programa, se perdeu um pedaço ou quiser ver pela televisão, a gente está às 13h também na TV UFG. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Mundo UFG dessa quinta-feira, ao vivo, aqui no YouTube. E você nos acompanha nessa cobertura especial que a TV UFG faz da 19ª edição do COMPEX, o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG, realizado de forma presencial aqui no Campus Samambaia, no Centro de Cultura e Eventos. Esse ano, o tema do congresso é o Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Antes de voltarmos a discutir educação, cidadania e direitos humanos, só vou relembrar algumas coisas. A primeira é que o Diogo Marques continua fazendo a interpretação para Libras durante o nosso programa. E a segunda é como você pode conferir o Mundo UFG especial COMPEX. Ele é transmitido às 11 horas ao vivo no YouTube. Se você está nos assistindo pelo YouTube, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Mas também vai ao ar na TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, a partir da 13h, que é o horário convencional do Mundo UFG. E depois, se você quiser ver, ou se não der para assistir a 1h, tem outra chance, 21h30 na nossa programação, também na TV UFG. Além disso, a gente tem rede social, viu? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, agora tem TikTok também. Segue a gente, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo e nos ajude a fazer o Mundo UFG e a TV UFG. Parar de conversa, reapresentar o nosso entrevistado, que está com a gente desde o primeiro bloco, que é o professor João da Cruz, da Faculdade de Direito e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão em Direitos Humanos da UFG. E agora a gente recebe, com muita honra, a professora Luciana Dias, que é secretária de Inclusão da Universidade Federal de Goiás. A professora se descreve como uma mulher negra, de cabelos longos, pretos e crespos. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença novamente aqui no Mundo UFG. Bom dia, Camila. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Uma satisfação imensa estar com você aqui discutindo temática tão importante. Professora, eu vou começar com a senhora para a gente falar também sobre a questão da inclusão. A inclusão na pesquisa, a possibilidade de cada vez mais temáticas que tratem sobre diferentes povos, etnias, culturas, porque também a universidade vem se diversificando, né, no seu espaço de atuação, com os alunos, que estão entrando cada vez mais diversificados, se eu posso dizer assim, né? Não sei se a palavra é correta, os professores também, principalmente por meio, né, da lei de cotas, que também faz 10 anos nesse ano. Queria que a senhora falasse um pouco disso, né? A universidade, na sua diversidade, desenvolvendo pesquisa também diversa.
Perfeito, é isso. A universidade, nesses últimos anos, tem se mostrado cada vez mais diversa, mais próxima da diversidade que constitui a sociedade como um todo, com relação às posicionalidades dos indivíduos, às identidades, aos pertencimentos dessas pessoas, não é? Toda essa pluralidade, toda essa diversidade que compõe a sociedade, sobretudo a partir de iniciativas, ações e políticas públicas, né, de inclusão, tem entrado na universidade e tem desafiado esse espaço. A universidade, que é um lugar socio-historicamente homogêneo, elitizado, vivenciado como se fosse direito de um único segmento da sociedade, tem sido desafiada a lidar com essa diversidade. Esse desafio, ele passa pelo campo da didática, do ensino e aprendizagem. Esse desafio, ele passa pelo campo do convívio entre indivíduos diferenciados. E esse desafio, ele é colocado também no campo da pesquisa, né? A pesquisa que se faz hoje, no século XXI, em 2022, em universidades públicas comprometidas com a qualidade, né? Com a garantia de excelência na formação desses indivíduos que entram aqui na universidade, é um compromisso que zela também pela garantia de corpos diferenciados, mas também de epistemes diferenciadas. Hoje, a gente tem plurissaberes dentro dessa universidade. E esses plurissaberes que vêm desses indivíduos diferenciados, tornados desiguais, desafiam o próprio campo da pesquisa a romper barreiras, a ampliar horizontes epistêmicos, apresentando resultados, desenvolvendo pesquisas e apresentando resultados que sejam também inovadores no sentido de contemplar todas essas diversidades, né? Então, mesmo quando a gente fala de campos mais estruturados, como a história, por exemplo, né, é impossível desenvolver pesquisas no campo da história hoje que partam a partir de um único lugar do continente, por exemplo, que falem a partir de um único sujeito tornado universal, que normalmente é branco, que normalmente é homem, que normalmente é europeu, que normalmente é norte-americano. Há uma diversidade de presenças nessa universidade que desafia que sejam desenvolvidas pesquisas que contemplem essa diversidade, pesquisas que falem de mulheres e pessoas negras, quilombolas, indígenas. A gente tem pessoas com deficiência nessa universidade que entendem o mundo a partir de outros paradigmas e que têm muito a ensinar. Pessoas LGBTQIA+, né? Migrantes, refugiados que observam o mundo e propõem uma interpretação desse mundo a partir de lugares muito específicos que podem contribuir muito com o desenvolvimento de pesquisas mais universais. Professor, queria uma contribuição para a gente fazer aí não vou tentar falar essa palavra, não. A junção entre essa questão que a professora colocou da diversidade, dos diferentes pontos de vista, das diferentes ciências possíveis e os direitos humanos, né? Garantir essa possibilidade de acesso, de permanência e de possibilidade de pesquisar a partir de um lugar de fala também garante que essas pessoas exerçam sua cidadania, garante, né, os direitos humanos de uma forma mais geral, né? Bom, falar de direitos humanos é falar essencialmente alguns valores políticos fundamentais, não é? E que vão além, inclusive, da nossa Carta Constitucional. A nossa Carta Constitucional tem alguns direitos e garantias fundamentais, mas falar de direitos humanos é ir além delas. Como a professora Luciana está dizendo, ela tem uma pauta de reflexão tanto epistêmica quanto cultural também. Praticamente, falar de direitos humanos tem sido, nas últimas décadas, principalmente nos últimos 40 anos, o principal instrumento de oposição política, não só epistêmica, porque quando questionamos, por exemplo, a nossa base epistêmica, como a professora está indicando, né, em luta por inclusão, por luta por reconhecimento, luta por existência e é claro, politicamente, a busca da cidadania, a gente está falando dessa pauta em direitos humanos.
para o senso comum, falar de direitos humanos seria algumas lutas muito tópicas, que são importantes, são necessárias, de proteção, pelo menos do mínimo legal, não é? Mas ela é muito mais ampla que isso. Não é? Porque quando mudamos a nossa reconfiguração epistêmica do mundo, que é uma necessidade não só por uma ampliação do alcance político e jurídico, mas das demandas que se assomam hoje ao mundo, como a questão ambiental, a questão propriamente epistêmica e política, em última instância, dado que possivelmente a gente vive uma crise profundíssima e uma crise que não é momentânea, uma crise profunda, não é, de reconcepção e reexistência da própria concepção de ser humano no mundo hoje. Professora Luciana, o tema desse ano é o bicentenário da independência, né? 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. São 200 anos de uma ciência que se baseou, a maior parte, nesse local que a senhora colocou, né? Geralmente uma pesquisa feita a partir de um centro, de uma, entre muitas aspas, elite econômica, política e cultural, e que vem mudando nos últimos anos, né? A gente espera também que continue mudando, e também a partir de um apagamento de muitos pesquisadores, cientistas que não faziam parte dessa suposta elite, né? Queria que a senhora falasse um pouco disso. Aonde a gente inclui essas populações diversas nesses 200 anos de ciência, tecnologia e inovação? É isso, Camila. Falar de 200 anos de ciência, tecnologia e educação aqui nesse país exige de nós uma abertura para a celebração, porque é um avanço muito grande nessa história toda, né? Há que se celebrar esse avanço, há que se reconhecer esse avanço, até para que a gente avance ainda mais. Mas essa celebração ela deve ser revestida de uma certa criticidade, porque, ao mesmo tempo em que a gente vivencia hoje 200 anos de independência, isso teve um custo e onerou parcela significativa da sociedade brasileira que esteve de fora desses avanços, que não foi contemplada, né, nem em termos de educação, nem em termos de ciência, nem em termos de tecnologia. Isso porque a gente tem um passado sociocultural ligado ao processo de colonização e de escravização nesse país que condena parcela significativa da população a não acessar esses produtos ou esses bens ou esses valores, né, nunca acessados. Isso faz com que a gente chegue, nos dias atuais, contemporaneamente, com segmentos muito grandes da sociedade, principalmente os mais empobrecidos, os racializados, né, os marcados por uma sexualidade dissidente, não acessando esses bens. A universidade, por exemplo, que é um bem que deveria ser acessível a toda a população, não é. Por isso a gente tem a falsa impressão que a universidade está distanciada da sociedade, né? Eu não sei se eu concordo com a postura da professora Noeli, né? Eu acho que há um distanciamento, sim, porque a universidade ela foi historicamente constituída para atender a demandas de um segmento da sociedade. O outro segmento que foi excluído, ele sequer levou a uma dimensão do conhecimento do que se faz aqui, né? Não adianta o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de comunicação. Se a própria comunicação e o formato dessa comunicação não for pensado e ajustado para uma parcela da população, a gente vai continuar nesse esforço que avança, mas avança pouco, porque não chega até a base, né? O que eu acho que precisa acontecer é celebrar esse bicentenário, reconhecer o avanço da educação, da ciência e da tecnologia, reconhecendo a importância da efetivação da dignidade humana para todos os seres humanos. Os direitos humanos, né, atrelados a essa concepção de dignidade humana, devem ser uma garantia. É só com a associação
de várias instâncias da sociedade para garantir essa dignidade humana. E essa dignidade humana, ela está muito distante do que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é só aquilo que foi pactuado na década de 40, né? Está muito além disso. Pensar em dignidade humana implica pensar em particularidades, em diferenças, em especificidades, porque o que é digno, o que leva à dignidade a um indivíduo, pode não levar ao outro por conta da sua filiação cultural. Então, a gente precisa sempre estar pensando a diferença, a diversidade, para chegar até esse princípio básico dos direitos humanos, que é a dignidade humana. Dignidade humana pensada a partir das particularidades, das especificidades, para que depois ela se torne universal. Professor, queria que o senhor fizesse suas contribuições também na pergunta que fiz para a professora Luciana e no debate que a professora Luciana coloca, mas relembrando uma coisa que a professora disse, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da década de 40, no pós-guerra, para evitar novas tragédias, assim eu posso dizer, né? Mas há uma evolução desses direitos, né? Pelo pouco que já estudei disso, né? De segunda, de terceira geração, como o senhor colocou, há diferentes pautas, diferentes movimentos, mas ainda há até uma dificuldade das pessoas entenderem o conceito básico de direitos humanos, né? Há ainda uma tensão na sociedade para reconhecer esses direitos para uma parcela expressiva da nossa população. Sim. Camila, muito do que se entende por direitos humanos, ou muito das pautas, né, de ativismo de direitos humanos, talvez esteja embutido numa asserção de um pensador francês que diz que direitos humanos é aquilo que, quando não se usa, se oferece aos outros. Na verdade, a luta é essencialmente política, é ampliar a democracia, ampliar a cidadania e considerar a população universalmente. É isso que a professora está dizendo, de dignidade. Agora, o problema é multifacetado, como se fazer isso? Quer dizer, o Brasil é um laboratório a céu aberto hoje, em que mostra que, quando conseguimos dar um passo para frente, às vezes andamos muito para trás. Tivemos um regresso muito grande, recente agora, em todos os níveis, desde vacinação básica a nível de educação, alcance educacional, assistência. O nosso ministro da Justiça estava essa semana se vangloriando de ter feito uma economia como nenhum outro governo anterior fez, mas fez cortando atendimento básico da população, água para para milhares de pessoas no Nordeste que não tinham, e em todos os índices sociais nós pioramos. E o que é pior, as decorrências não só da pandemia, mas do modelo econômico, quando a gente projeta para o futuro, para essa nova geração, é realmente muito preocupante. 90% dos novos postos de trabalho abertos nos últimos 10 anos foi até de um salário mínimo e meio, não é? Além das projeções de um encolhimento muito grande da classe média daqui para frente. Isso não é um acaso, não é lei da natureza, não foi pandemia, isso é um projeto de governo. Por isso que a luta pela cidadania, a luta pela democracia, pela inclusão, evidentemente que não é só um avanço tecnológico, não é? Isso tem que ficar claro, não é só um avanço tecnológico. Sobretudo, é um avanço democrático, inclusive na educação. É um avanço de inclusão, é um avanço da simples existência, e não só do aprimoramento tecnológico, que também tem que fazer parte. O Brasil também tem um dever de desenvolvimento e aprimoramento. É evidente que não é só pela tecnologia, ninguém diz, como a professora anterior estava dizendo, não é, de renunciar ao estudo formal em nome das novas mídias. Não, mas a inclusão é importante, mas também um desenvolvimento e um aprimoramento e uma busca de alcance maior, inclusive por meio da tecnologia. Isso é um dever e é uma tarefa inscrita no papel da universidade, mas também de todo o ensino formal. Vou passar para questões mais práticas, né? A gente está discutindo muito, né, da teoria e essa discussão que poderia render aí vários programas diferentes, a gente poderia dividir em temas diferentes, mas, professora Luciana, queria que a senhora destacasse o trabalho da Secretaria de Inclusão aqui da UFG, uma secretaria razoavelmente jovem, né, nova, foi criada há pouco tempo, para buscar a inclusão dessa diversidade, né, e para auxiliar a permanência desses corpos diversos aqui na UFG.
A Secretaria de Inclusão é isso, Camila, ela é relativamente jovem, ela é criada agora, em 2022, e por ocasião do Compex, né, quando a gente monta o stand da inclusão aqui no Compex, eu fui tomada por uma alegria muito grande, porque a gente começou a ver os primeiros resultados, né, das ações que são desenvolvidas na Secretaria. Então, nos primeiros meses, nós estivemos muito dedicadas, eu e toda a minha equipe, a planejar, a propor, a elaborar, e agora a gente já está vendo os primeiros resultados de ações muito importantes que buscam garantir a inclusão de fato, né? É uma inclusão pensada de maneira muito elaborada, porque se a gente pensar em termos mais ampliados, por exemplo, a sociedade brasileira ela inclui segmentos socialmente discriminados, né? Por exemplo, as pessoas negras, indígenas, quilombolas, elas sempre estiveram incluídas. O que se questiona, na verdade, é a posição na inclusão desses sujeitos, né? Se a gente pensar a sociedade de maneira mais esférica, né? A gente tem uma centralidade em determinados sujeitos e, de maneira muito periférica, estão incluídos esses segmentos discriminados socialmente, né? O que a gente tem feito na Secretaria de Inclusão é um exercício de reposicionamento desses sujeitos, que estão muito periféricos, muito distantes de um centro de empoderamento, de tomada de decisão, de poder, né, de um centro de qualificação dessas pessoas, retira essas pessoas da margem e coloca nos centros, né? Quando a gente garante a efetivação, por exemplo, da política de ações afirmativas, né, que tem garantido ano após ano o ingresso de estudantes negros, indígenas, quilombolas, e agora este ano trazendo também as pessoas trans para dentro, né, um olhar mais específico e cuidadoso para as pessoas que são refugiadas, um olhar mais específico e atento às mães que ocupam esse lugar e que têm demandas específicas, sejam elas docentes, servidoras técnicas, sejam elas discentes, né, e que desenvolvem as suas pesquisas e desenvolvem as tecnologias, né, com os instrumentos oferecidos pela universidade em condições muito desiguais pelo que a maternidade as impõe. A gente está falando de inclusão. E a Secretaria de Inclusão tem feito esse trabalho de reunir na Secretaria essas ações de inclusão que estavam dispersas na universidade para que a gente faça a melhor gestão. E essa melhor gestão ela tem aparecido de maneira mais eficaz, né, para a universidade como um todo. Bom, vou destacar também o trabalho do Núcleo. Recentemente mudou de titulação, né, de nome, até queria que o senhor falasse sobre isso, e a importância de ter aqui na universidade um núcleo interdisciplinar específico para pautas e pesquisas e estudos em direitos humanos. Pois é, Camila, eu acho que foi um avanço institucional grande da universidade, quando no ano passado o Consune aprovou a criação de uma estrutura própria para núcleos de pesquisa, não só em direitos humanos, mas outros núcleos que já estão criados, inclusive, como a antropologia e outros em andamento, mas de uma estrutura que permite uma autonomia maior nesse desenvolvimento do conhecimento interdisciplinar. É o que a gente faz, especificamente em direitos humanos. E lá as pesquisas são desenvolvidas desde profissionais de educação física, antropologia, direito, como eu disse, a educação, e que lá é um núcleo, é um ponto não só de pesquisa, mas também de extensão e de alcance, e tem uma ambição muito grande, a partir desse ano, de criar programas de alcance social bem maior. Acho que a nossa ambição é essa, é pensar muito uma formação coletiva que vá para lá das competências individuais. Ou seja, além daquela formação de um cidadão, não é, que extrapolam a formação de competências específicas, mas também uma compreensão do mundo. A gente vê o Brasil hoje, e a gente vê pelas manifestações políticas, o quão essa compreensão do mundo, do que ocorre, do que é significativo, passa muito longe de grande parte dessa população. Não é uma questão não apenas de formação,
de informação, mas de formação. E esse sempre foi o papel da universidade e a gente precisa sempre buscar ter um alcance maior. O nosso tempo está terminando nesse bloco e o programa está terminando, mas queria agradecer ao professor João pela sua presença aqui, nessa cobertura especial para falar sobre direitos humanos, cidadania, democracia, temas tão caros para a TV e para a nossa sociedade. Eu, em nome do NIP, é que agradeço a participação e o convite, Camila. Professora Luciana, mais uma vez, obrigada. Nossa parceira de tanto tempo no Mundo UFG, sempre falando de pautas também muito relevantes, né, como diversidade, inclusão, lei de cotas. Muito obrigada novamente, professora. É sempre bom recebê-la. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. A Secretaria de Inclusão se coloca à disposição para conversas, discussões futuras. Eu gostaria só de acrescentar que eu também integro o NIP-DH. É um dos meus orgulhos, né, fazer parte desse lugar que, a partir da interdisciplinaridade, tem um zelo e um cuidado pela pesquisa, mas e promovendo assim a formação humana, a formação para a pesquisa, a formação educacional e, sobretudo, né, João, a formação política. A gente tem alcançado um nível de formação política muito interessante no NIP-DH e vida longa ao NIP-DH, né, João? Obrigada. Para encontrar informações, pode procurar por SIM, né, professora? SIM UFG, nas redes sociais, tem o site da SIM também. Ainda a NDH, né, professor? Agora o domínio do núcleo ainda não deu tempo, a aprovação foi muito recente, mas é direitoshumanos.nip.ufg.br. Pesquisar por núcleo, direitos humanos, UFG lá, acha. Obrigada, exato, professores, novamente. Obrigada para você que nos acompanhou até esse momento. A gente retorna mais uma vez aqui do Centro de Cultura e Eventos no 19º Compex, UFG, amanhã, sexta-feira, o dia em que o Congresso finaliza as atividades. Lembrando que você pode vir aqui, sendo aluno ou não, comunidade externa, pode vir ao Compex, participar das atividades, conhecer o que a universidade desenvolve, ensino, pesquisa e extensão, aqui no Campus Samambaia, até amanhã, sexta-feira, dia 25. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até amanhã.